Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui nesse bate-papo, agradecer o convite aceito pela Janaína e pelo Diogo, da Bioin. Muito obrigado por vocês toparem aí bater um papo com a gente. Esses bate-papo, é o quinto bate-papo, né? Eu estava preparando a chamadinha aqui do bate-papo, e eu coloquei quinto bate-papo. Falei, nossa senhora, como passa rápido. Já passou mais de um mês, né? É incrível isso. Então está sendo muito legal, tá? A gente está confrontando várias visões, né, das pessoas que estão empreendendo em biotecnologia, né? E vocês vão ser mais dois que vão passar outras visões para a gente aqui, então é muito legal, muito rico para a gente. Bom, falando um pouquinho desse bate-papo, eu sou Luciano Avalone Bueno, sou docente da Universidade Federal do ABC, tá? Além da docência, eu toco um projeto chamado Protagonista Empreendedor, voltado para empreendedorismo e inovação, levar empreendedorismo e inovação para as pessoas. Tá? Na Universidade Federal do ABC, eu estou na economia, no curso de economia, sou formado em química, com mestrado e doutorado em química, e tenho passagens como empreendedor, como empresário na área de biotecnologia, tá? Como consultor de empresas na área de modelagem de negócio, na área de buscar financiamento e investimento para as empresas. Toda essa bagagem mais voltada para o empreendedorismo foi muito mais na prática do que na teoria, né? Quando eu resolvi colocar o lado pesquisador e empreendedor, muito bem colocado pelo Hernani no bate-papo da semana passada, quando esse pesquisador empreendedor aflorou, o lado prático do empreendedorismo veio à tona e a gente absorveu vários conhecimentos, várias experiências, e com essas experiências a gente repassa para as novas empresas, para os novos empreendedores, né, para os novos alunos. Eu acho que é muito, muito rico isso. Então, o protagonista empreendedor, ele faz esse papel de linkar a academia com o mercado, né? Sigam o empreendedorismo, o protagonista empreendedor. Depois, no finalzinho, eu vou colocar os links, mas eu tenho ele no Instagram, no YouTube, recentemente, um canal do protagonista empreendedor. Eu subo todos os vídeos, todos os bate-papos que a gente realiza, voltados para a biotech e para outras, educação e empreendedorismo também, né? Então, no Facebook também, no LinkedIn, fiquem à vontade para seguir a gente aqui. Bom, a ideia aqui então do bate-papo é eu fazer esse primeiro pontapé, primeiro aquecimento aqui. Nós vamos ter mais ou menos uma hora, os nossos bate-papos de uma hora e 5, não passa de 1h10, tá? No final, a gente deixa um espaço para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, coloca no chat um hashtag e a pergunta que quer fazer, que eu vou estar aqui gerenciando isso, organizando essas perguntas para colocar para a mesa aqui para a gente discutir. Tá ok? Então, fique super à vontade para a gente fazer esse bate-papo. Deixa eu ver aqui o que mais dentro do meu roteiro aqui, né? Bom, então é basicamente isso, e agradeço novamente Janaína, Diogo, pela presença, agradeço todos vocês aqui pela presença e vamos começar o nosso bate-bola aqui. Deixo Janaína, por favor, se apresente, depois Diogo, por favor, se apresente e a gente começa a brincadeira. Tá bom. Obrigada, Luciano. Obrigada pela participação do pessoal. Estou vendo aqui tem bastante colega, bastantes amigas aqui. Então, obrigada aí. Meu nome é Janaína, né, Dernosec, eu sou pesquisadora e hoje, né, empreendedora, né,
tenho aí estado nessa jornada já tem mais de um ano, né? Tenho uma outra startup chamada BioEdTech, relacionada à educação e ao desenvolvimento de máquinas de bioimpressão, né? E a BioIn surgiu aí há mais ou menos 9 meses, né, com o meu parceiro Diogo, né? E está sendo uma jornada bem interessante, uma aventura, eu digo, né, que eu tenho aprendido muito, né, com eles. Ele vai contar um pouquinho como que é a estratégia, né, do Diogo junto com o Caos Focado, como eles iniciam essa jornada. E eu, como pesquisadora, né, só tenho a dizer que eu estou ganhando muito com isso, né, porque mesmo pelo tempo, né, o pequeno tempo que eu tenho nessa área de empreendedorismo, eu tenho aprendido bastante com quem realmente entende, né, que é realmente o pessoal do Caos Focado aí e o Diogo como parceria, que eu achei bem interessante e eu venho aprendendo bastante com eles. Então, só concluindo, eu tenho um background aí de biologia, né? Sou doutora em genética e tenho aí o meu pós-doutoramento, 3 deles, no CTI Renato Archer em Campinas, que é um instituto público, né, financiado pela NCTIC. Fiquei lá durante 4 anos e meio e fazendo o meu pós-doc especificamente em biofabricação e bioimpressão de tecidos. Foi aí que aflorou aí a minha paixão por essa área, que eu sou louca, né? O pessoal tem acompanhado minhas matérias aí no site, e aí me dediquei bastante, né? Já tem mais de 5 anos nessa área, e aí foi que eu encontrei o Diogo ano passado para a gente começar essa nova jornada juntos aí com a BioIn, né? Aplicando exatamente essa tecnologia no mercado. Então, passo a bola para ele agora, Diogo. Obrigado, Janaína. Bom, obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Muito feliz aí de estar aqui falando um pouco dessa nossa aventura até o momento. Obrigado, Janaína, pelas palavras. Acho que, no fundo, a gente fala assim, a gente se encontra, né? E, no fundo, o empreendedor é aquela pessoa que tem uma certa inquietude em fazer algo aplicado. Isso você já tem muito antes de encontrar com a gente. Então, é assim que a gente se encontra, né? Falando um pouco da minha história e conectando como que ocorreu esse encontro com a Janaína, eu sou engenheiro mecatrônico, então, assim, nesse mundo da biotecnologia, meu conhecimento era zero, né? E agora, nesses últimos 9 meses, também eu tenho aprendido muito, mas muito com isso, e entendido também os grandes desafios que é você colocar uma tecnologia de fronteira desse nível enquanto startup aplicado. Só para vocês entenderem qual é o meu background e da onde vem essa história, eu fundei uma empresa logo que eu me formei, chamada Caos Focado. Essa empresa, durante um certo tempo, funcionou como uma consultoria de inovação, mas mais ou menos há 6 anos a gente mudou o trabalho dela para um trabalho onde a gente queria montar spin-offs, né? Startups, onde a gente via de fato a inovação acontecendo, não através de processos consultivos com grandes empresas. Isso começou, então, há 6 anos atrás. A gente teve uma primeira empresa voltada à educação. Essa empresa já está bem legal, está com 100 funcionários, 150 escolas a gente já atende. Inclusive, a gente já fez uma saída, né, dentro desse percurso de startup para um grande grupo educacional. E isso fecha um ciclo de você começar uma ideia do zero, uma ideia inovadora, uma ideia que não tem mercado, e chegar até um determinado patamar onde, né, outras pessoas com outras competências vão levar aquilo, né, além. E a partir disso a gente entendeu que a gente sabia fazer esse tipo de negócio, né? Pegar negócios inovadores com pessoas com uma capacidade de construção muito intensa e levar isso ao mercado. E há 3 anos atrás a gente começou uma segunda aventura, pegando a palavra aí que a Janaína usou, com inteligência artificial. Então a gente, junto com o Guilherme também doutor, fez doutorado dele no Japão, e queria fazer alguma coisa com isso também, com essa inquietação. E a gente descobriu juntos um espaço de mercado para entrar, que foi no mundo agro. Hoje a gente trabalha fazendo diagnóstico agrícola por imagem,
já estamos com mais de 30 funcionários. Então, é um outro percurso e outras dificuldades em termos de desenvolvimento, tanto desenvolvimento tecnológico, mas eu acho que, e é o que eu estou aprendendo aqui na Bioin junto com a Janaína, esses dois lados. É o negócio e a tecnologia que vão andando juntos, de forma que você vai validando a cada etapa processos para você dar um próximo passo, né? O que a gente precisa resolver agora? Muitas vezes eu acho que a ansiedade do pesquisador, ou até do engenheiro, aí falando como engenheiro, de ter a coisa perfeita logo de cara, e se não tiver perfeito logo de cara, eu não começo, né? E a nossa filosofia, trazendo um pouco essa ideia do caos focado agora como uma venture builder, né, que ajuda a construir startups, é um pouco na linha de qual que é o primeiro passo, qual que é o próximo passo e como que a gente resolve esse próximo passo. É um pouco da jornada que a gente vem fazendo da Bioin. Aí a gente explora um pouco a Bioin, a conversa agora é sobre ela e a gente conta um pouco o que a gente está fazendo, o que a gente descobriu até agora e os desafios que nós encontramos até o momento. Legal. Nós vamos explorar muito essa dualidade onda-partícula aqui, esses dois braços da balança, né? Que eu acho que é muito interessante, vai ser muito rico aqui nesse bate-papo, né? O lado técnico com o lado mais voltado para o business, essa dualidade, essa junção. Bom, galera, eu passei para vocês, antes da gente começar, eu esqueci de falar, no chat tem uma enquete, eu vou passar 2 enquetes. Uma enquete é com relação aos desafios de se empreender em biotecnologia. Rapidinho aí, quem puder acessar e responder, eu agradeço bastante. Quem já respondeu, que eu estou passando isso nos nossos bate-papos, tem algumas pessoas que já estão participando desse e participou de outros, não precisa, mas quem não preencheu ainda, por favor, preencha. Depois eu vou disponibilizar essa avaliação, essa enquete. E a outra enquete é saber aonde vocês estão, tá? Mas eu vou passando aí durante o bate-papo, tá ok? Bom, para a gente começar aqui, o que eu queria saber da Janaína, o que motivou, Janaína, você a empreender? Porque você vem de uma área totalmente acadêmica, né? E no meio ali você teve um estalo, né? O que te fez? O que aconteceu nesse estalo? Em que momento aconteceu? Isso já está dentro de você há muito tempo, querer empreender. Quando que surgiu? Acho que é interessante. Bom, vamos lá. Eu também faço essa pergunta, essa pergunta várias vezes e alguns dias aí eu estive perguntando como começou para mim mesma, né? Na verdade, eu não sei quando começou. Algo realmente não foi planejado. Muita gente pensa que eu organizei tudo. Olha, eu vou terminar o doutorado, agora eu vou fazer pós-doc, mais um pós-doc, mas aí depois não tem nada disso. Eu acho que, na verdade, aflorou muito em 2011, quando meu pai faleceu, e eu tive que, junto com meus irmãos, né, cuidar da empresa que ele tinha de engenharia, né, engenharia hidráulica. Eu acho que aflorou mais aí, mas eu já tive alguns, antes disso, de 2011, tive alguns passos aí anteriores que, na verdade, eu acabei tendo um lado empreendedor, né, de vendas relacionadas aí até doce e outras coisas que não fazem parte da pesquisa. Mas eu acho que aflorou mais em 2011, quando eu me vi em uma situação que não dava para escolher. Era fazer ou fazer, junto com meus irmãos, né, numa empresa que a gente não tinha conhecimento, não era parte do que eu estudava. Eu estava no doutorado, né, no meio do doutorado na USP em Ribeirão Preto, e aí eu comecei a ter a vida, né, dupla, né, empresa, doutorado, e aí comecei engenharia para poder, né, ajudar na parte da empresa. Eu acho que é aí que aflorou mais, né? Na verdade, foi aí que eu comecei a entender o que eu queria, né, o que eu gostava. Eu aprendi coisas novas com a engenharia que na biologia eu não tive, nem no mestrado, nem no doutorado, né? Então, a engenharia me trouxe ferramentas que eu desconhecia, né? Então, eu comecei a juntar as coisas
com o meu conhecimento da área biológica e fui para o doutorado, depois que eu terminei fui para o pós-doc, na verdade, depois que eu terminei o doutorado, mais assertiva, mais direcionada, sabendo a área que eu queria, mas não na parte empreendedora. Mas durante o meu pós-doc eu comecei a ter aí um sentimento de algo mais meu, né? Coisas assim que eu tinha vontade, né? Então no pós-doc eu comecei a me direcionar a procurar, né? Aí eu comecei a tentar entender melhor esse mundo e no final do pós-doc aí em Campinas eu acabei tendo algumas oportunidades, algumas ruins, outras boas, mas acabaram aí chegando nesse momento que eu estou hoje. Então eu iniciei alguns projetos, né, empreendedores desde 2018. Um foi a Bio3 Data, que foi simplesmente um projeto, não teve nada mais do que alguns meses ali tentando, né, desenvolver um software para bioimpressão. 2009 eu emplaquei na educação, porque eu vi que no Brasil não tinha mercado na área, não tinha nada na área de bioimpressão. Eu falei, pô, eu tenho que voltar e eu tenho que começar com essa parte educativa. O pessoal ainda não sabe o que é, não sabe como usar, né? Então eu vou tentar de alguma forma ajudar a impulsionar esse mercado no Brasil, né? Então, eu voltei com relação ao momento que eu estava, que eu queria já desenvolver um software, né? Algo mais aplicado, e fui para a área educativa, que também foi um ganho, né? Foi onde eu aprendi mais, eu tive muitas buscas aí sozinhas, encontrei um parceiro também com muita vontade, que é a da Bioedtech, e no meio do caminho da Bioedtech surgiu o Diogo, surgiu a Bioin, e foi onde eu me realizei, porque quando eu conversei com o Diogo a primeira vez, ele perguntou, você quer continuar dando cursos, aula, ou você quer fazer algo mais? Eu falei, eu quero fazer algo mais. Eu quero aplicar essa tecnologia para a área biotecnológica, né? Eu adoro dar aula, eu me realizo bastante dando aula, mas eu quero algo a mais, né? Eu quero aplicar essa tecnologia no mercado brasileiro, né? Mesmo estando no início aí de tudo, inclusive lá fora, né? Lá fora a gente tem mais empresas de máquinas, né? De cursos de educação tem poucas, mas o que mais a gente vê é a pessoa vendendo bioimpressora e hidrogéis. Então, no fundo, eu quero mesmo aplicar isso e dar assim uma oportunidade maior para o mercado de bioprocessos e biotecnológicos, né? Então, acho que foram 5 minutos aí para resumir essa jornada que eu não planejei ponto a ponto, né? Então, eu acabei direcionando um pouco mais no meu pós-doutoramento. Quando eu comecei a entender, né, um pouco mais das lacunas dessa área. E quando eu entrei no meu pós-doutoramento no CTI Ratoache, a primeira pergunta do meu supervisor, né, e hoje é atual diretor do CTI, falou para mim, você vai ficar uma semana aqui buscando as lacunas da área. Nossa, eu cheguei com um monte de coisa para ele, ó, tá faltando isso aqui nessa área. Por onde eu começo? Né? Então, eu descobri que a área realmente é nova, é uma tecnologia de fronteira, tem muitas lacunas, e isso é muito bom para nós, é muito bom para a área tecnológica aqui do Brasil, né, biotecnológica, e aí a gente tem muitas oportunidades para realmente apostar, né, para pelo menos desenvolver algo aí novo, que o Brasil pode, inclusive, estar também correndo atrás aí dessas inovações, né? Então, foi mais ou menos o que me direcionou para isso. Legal. Então você teve um pontapé ali de família, depois você veio com a Bioedtech, que é uma parte que você trouxe, aflorou o teu lado aí de docente, de repassar conhecimento na área de bioimpressão. Aí surgiu o Diogo, te cutucou, né? vamos fazer mais coisas. E aí, Diogo, o que realmente a Bioin faz? Para deixar bem claro aí para as pessoas. A Bioedtech, ela faz cursos, vende bioimpressoras, né? E a Bioin? Para contar eu vou falar o Bioin, meu lado técnico e o Diogo fala o lado dele também estratégico e técnico. A Bioin é uma startup aí que está focada na aplicação da bioimpressão em novos bioprocessos. Então, nós desenvolvemos tecidos humanos em 3D, né, tridimensional, nossa, 3D,
a gente desenvolve esses tecidos humanos com células humanas e extraímos a nossa proteína, o nosso insumo biológico, né, de uma forma um pouco mais pura, um pouco mais delicada ou especial ou diferenciada, né? Na verdade, o que vem da bioimpressão acaba trazendo novos produtos um pouco mais diferenciados, né, do que a gente tem hoje no mercado. Então, o principal hoje nosso é colágeno. Nós extraímos colágenos a partir de tecidos bioimpressos. Então, essa é a parte mais técnica da Bioin. Legal. Assim, contando, para eu chegar na Bioin, assim, acho que só cabe, ô Luciano, se você me permitir, pegar um pouco essa coisa da BioEdTech e chegar no Bioin, que eu acho que é até legal compartilhar com a turma. No fundo, assim, quando a gente se associou à Janaína, a gente não fazia a menor ideia de onde a gente estava pisando. Assim, eu tenho uma experiência no mercado educação, então escola mesmo, né? Um mercado agro, agora recente, nos últimos 3 anos, biotecnológico, assim, não tinha nada, né? Então, no fundo, a primeira coisa que vinha quando a gente conversava sobre bioimpressão é o quê? Bom, vamos fazer coração, vamos fazer fígado, né? Você vai procurar na internet, a visão é essa, assim. Mas, poxa, eu sou uma startup, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Se essa tecnologia vai realmente gerar caixa para uma empresa só daqui a 10 anos, isso não é uma startup, né? Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa que no curto prazo gere algum caixa, mesmo que eu tenha que ter um investimento, mas eu preciso gerar um caixa. Então, todo o processo com a Janaína, a gente ficou uns 3 a 4 meses, né, explorando possibilidades disso. E foi quando a gente chegou nessa parte intermediária, que ela já explicou, que é muito interessante, que é de biomateriais, né? Vão fazer matéria-primas a partir de construtos bioimpressos. E especialmente se for matéria-prima humana, né, onde eu não consigo pegar de animais, ou inclusive isso é uma proposta de valor relevante, né, o fato de não usar animais para gerar uma determinada matéria-prima, já começa a ser interessante. E aí, nesse processo, a gente afunilou mais ainda. Então, é um processo realmente de encontrar um nicho, né? Esse nicho que a gente encontrou atualmente e que a gente está em processo já de validação é o nicho do colágeno, né? Onde, no fundo, quando eu vou trabalhar ou com uma indústria fármaco para algum produto tópico ou algum produto injetável ou medicina regenerativa, isso tem características, esse colágeno tem características muito diferentes dos processos que você pega dos animais, né? Então, a gente isso não foi pensado logo de cara, a gente foi descobrindo aos poucos, né? Tinha algumas hipóteses nesse processo e aí a gente foi encontrando. Então, hoje a Bioin, ela tem produzido colágeno tipo 1 e tipo 2 e o foco é medicina regenerativa, seja para fazer um trabalho estético, em medicina estética, ou seja, um colágeno tipo 2 para a gente trabalhar com medicina regenerativa no trabalho de medicina esportiva, né? Então, tem sido esse o nosso desenrolar e o grande cerne disso é a bioimpressão. Assim, o que permite com que a gente consiga fazer isso é a bioimpressão, fora outros conhecimentos que a Janaína aporta do histórico dela, de engenharia genética e engenharia celular, mas basicamente é isso. Legal. Eu vou pegar um gancho aí dessa primeiro início. Quando eu, pelo menos, eu não sou expertise em olhar e falar bioimpressão, né? Quando eu penso em bioimpressão, eu vou impressar na impressão 3D primeiro, né? Antes de ir para bio, né? Então, agora, a bioimpressão, eu faço analogia. A quantidade que eu consigo fazer, né, é um gargalo hoje, ou seja, vamos supor que eu quero... você falou que eu posso estar produzindo... Esse é um diferencial, eu fazer o colágeno humano, né? Que eu ia pegar a minha caixinha ali, que eu tomo o colágeno, mas aquilo lá não é humano, então. Aquilo ou é sintético ou é... Animal, né? E eu posso, então, estar fazendo esse colágeno humano via bioimpressão, né? E tanto aplicando para o lado
tópico, que seria um cosmético, um dermocosmético, tanto também para o lado de regeneração. Isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso? Tá, legal. E como é que vocês trabalham essa... Eu posso ter uma gigante, uma puta bioimpressora e eu produzo em toneladas? Como que é isso? Ou a necessidade é pequenininha? Só para a gente se situar aqui. Hoje, Luciano, uma das coisas interessantes é uma pergunta que todo mundo faz, até porque quando você fala de colágeno, a primeira ideia é o colágeno da suplementação mesmo, né? E esse colágeno da suplementação é realmente em toneladas que você está falando, né? Tá. Então, a primeira pergunta que, quando a gente apresenta isso, é também, qual a escala disso aí? Como vocês chegam nisso e tal? Assim, eu não duvido que a gente vai chegar numa grande escala, tá? Mas é complicado no horizonte de tempo que a gente está e da tecnologia ficar prometendo muita coisa. Overpromise é ruim. Então, o que para a gente é melhor? Ao invés de eu ir para um mercado onde tem muita escala agora, eu prefiro ir para um mercado que eu tenho uma quantidade menor de demanda e um alto valor agregado. Então, por exemplo, né, quando eu vou para uma linha mais de medicina regenerativa e etc., eu não estou competindo com esse colágeno bovino, suíno, etc., porque você não pode injetar colágeno de animais em pessoas. Então, assim, é um mercado fechado para esse tipo de colágeno. Então, o meu mercado ele está criando um espaço novo, né? Um espaço novo de aplicação. Então, é um alto valor agregado e cada uma dessas injeções é o quê? 20 miligramas, Janaína? 40 miligramas, até 40 miligramas. Então, assim, é algo tão pequenininho, então eu consigo produzir num ambiente controlado e evoluindo até o momento que, vamos dizer assim, eu consigo até influenciar, né, os meus parceiros aí das impressoras 3D a fazer bioimpressoras em escala mais industrial. Se esse for um dos gargalos, se não for outra parte do processo inteiro. Mas a priori é assim que a gente lida com esse problema. Legal, eu acho que é sensacional, acho que dá um gancho aqui para mim e para todos. Gostei do que você comentou, vocês comentaram. Vocês estão criando um valor diferenciado dentro do mercado. O mercado de bioimpressão já é um mercado altamente focado, né? E dentro desse mercado vocês estão criando lá um nicho mais específico, né? É isso mesmo. Pensando em curva de valor aí, vocês estão criando uma nova curva de valor dentro desse mercado de bioimpressão. Ou, na verdade, não de bioimpressão, mas da aplicação de biomateriais e bioinsumos, não é isso? Exatamente, né? Legal. Um novo processo que nós chamamos de processo BioIn, né? E é um processo novo, né? É claro que não é só bioimpressão, como o Diogo falou, eu estou usando o meu background de geneticista, né? Então eu estou também induzindo, né, uma maior superexpressão desse colágeno, né? Não estou modificando a sequência genética do colágeno, como muitas pessoas já perguntaram, mas eu estou usando aí meu background de pesquisadora, né, de 9, 10 anos, e também induzindo essas células a expressar 10 vezes mais o colágeno que expressa naturalmente. Então, além da gente ter o sistema tridimensional que induz também um aumento dessa expressão, eu estou induzindo de outra forma, né? Então, com isso a gente acabou ajustando, né, e também diminuindo esses problemas maiores com escalabilidade, mudando o foco, criando um novo mercado, um novo direcionamento, um novo processo, um novo produto, né? E também que não exige no início, algo tão grande assim com relação à produção. Legal, legal. E só para a gente finalizar esse ponto, as certificações, você tem hoje, é um gargalo a certificação para isso? Para esse produto? É Anvisa? Como é que funciona? Diogo? Eu vou comentar um pouco e a Janaína complementa, porque ela está até mais a par do que eu, mas eu acho que, assim, no fundo, Luciano, isso foi das últimas semanas aí, foram onde a gente mais deu uma aprofundada. Tanto certificação quanto propriedade intelectual. No fundo, a gente quer ser, e a gente entende que o melhor nosso é ser um fornecedor de matéria-prima diferenciada. Ponto. Né?
Só que o que acontece, assim, só a matéria-prima diferenciada não tem valor. Assim, eu consigo, inclusive, via Anvisa, ter uma certificação de insumo que é mais tranquila do que se eu fizer uma certificação de um produto injetável, por exemplo. São níveis diferentes. Então, para ter a certificação do insumo, a gente consegue fazer isso muito rápido. Para fazer uma pernada de um produto injetável, o produto tópico é mais tranquilo, mas do injetável vai ser uma pernada um pouco maior. Então, no fundo, a gente começou a tentar se estruturar sendo uma empresa que produz a matéria-prima e que dá suporte, que co-participa, que co-desenvolve, que divide propriedade intelectual dessas linhas possíveis desses produtos, né? Então, assim, no fundo, a gente vai avançar num produto injetável junto com um parceiro farma, que a gente já está conversando, e com ele a gente vai partir para essa regulamentação, até porque eles conhecem muito, têm muito mais experiência do que nós, né, do que a gente tentar nós mesmos fazer a cadeia inteira e tentar entregar o produto no final. Então, um pouco essa estratégia que a gente está tentando. Ou seja, vocês ficarem na estratégia do conhecimento ali, da técnica, do P&D mesmo, e buscar canais já consolidados para você escoar esse tipo de produto. Eu acho que é isso, mas eu acho que tem uma diferença. E tem mais um ponto. Só, rapidinho, eu passo para você. Eu acho que tem um ponto... isso e tem mais um... Ai, desculpa, Diogo. Isso está aqui no delay. Mas, no fundo, Luciano, eu acho que tem esse ponto, não sei se é exatamente isso que a Janaína vai falar, mas imagina assim, eu sou um fornecedor de uma matéria-prima nova que as pessoas ainda não usam, né? E eles vão criar produtos novos. Eu não estou... eu estou produzindo no primeiro momento e vendendo para o P&D deles. Uma vez eu vendendo para o P&D deles e esse produto dando certo, aí eu sou uma indústria de matéria-prima, né? Quantos novos produtos eu vou ajudar essas empresas a fazerem, a desenvolverem, é algo que a gente vai descobrir nesse meio do caminho. Eu, em termos de startup, eu gosto de ser o mais focado possível. Então, assim, vamos fazer no máximo 3 linhas e garantir que a nossa industrialização do colágeno consiga atender o fluxo deles. Então, a questão vem com a sua outra pergunta, que é, vocês estão fazendo uma curva de valor nova? Estamos. Porque não existe nenhum produto final com a nossa matéria-prima. Então, a gente vai precisar meio que empurrar, né, junto com o P&D, uma característica nova de um produto novo. Eu não sei se era isso que a Janaína ia comentar. Era isso, e complementar que enquanto a gente está produzindo o nosso insumo, né, que até então não é um produto finalizado, a gente está em parceria com as indústrias farmas desenvolvendo produtos novos mais direcionados. Mas quando a gente faz essa transição de entregar o nosso produto para eles, ainda é um momento de P&D deles. A gente pode estar disponibilizando o nosso produto para pesquisa e desenvolvimento, sem ainda um registro final. Então, mesmo assim, a gente está ganhando tempo aí. Então, a gente, né, tendo esse tempo para respirar, né, mas enquanto isso fazendo as apostas com outros tipos de produtos mais lá para frente com parceiros. Então, eu acho que essa foi uma estratégia muito interessante que a gente pensou, né, e decidimos ir por ela, né, ganhando tempo nesse registro que não precisa agora, porque ainda está fazendo pesquisa e desenvolvimento junto com os parceiros. Então, isso acaba dando ganho para nós também. Era algo que eu tinha muito medo como pesquisadora, de, vai demorar muito, nossa, vai dar muito trabalho, mas a gente tentou ir por esse lado e eu acho que é realmente o mais correto nesse momento, né, de estar na pesquisa e desenvolvimento. Não, legal. E eu vou... É uma pergunta que tem no meu roteirinho aqui e acho que ajuda também a uma pergunta que veio aí no chat. Quando vocês pensaram em empreender com a BioIn, né? Normalmente quando a gente trabalha com startup, a gente gosta de falar assim, qual que é a necessidade do mercado, né? E vocês trazem muito forte o colágeno. O colágeno, ele foi pensado devido a uma necessidade do mercado, por isso que vocês trouxeram o colágeno, ou já estava isso dentro lá e vocês estão levando esse produto já feito para um mercado para ver a necessidade? Como que foi esse pensamento?
né? E aí eu emendo com a pergunta que está junto ali, né? Antes de você pensar no colágeno, se você pensou em outra coisa, em outro bioproduto. Eu vou trazer uma pergunta, você responde a segunda, Jana, dos outros que a gente pensou. Luciano, eu acredito muito, cara, que não é nenhum nem outro, sabe? Do tipo, não é um produto que eu olho e jogo para o mercado, e nem é um mercado que eu olho e vislumbro e acerto, né, um produto. Eu gosto muito daquele conceito, o pessoal fala do Product Market Fit, né? No fundo, é um processo meio caótico que você vai tentando uma coisa dentro do mercado, descobre outra, até uma hora que você fala, opa, encontrei aqui algo que parece que tem demanda e que eu consigo atender, né? Então, todas as outras opções que a Janena vai comentar, que a gente tentou também, tentar significa ir ao mercado, conversar com quem está comprando isso, né? E verificar, olha, é isso aqui que a gente tem. Isso é útil para você? A gente fez, assim, pelo menos mais de 100 entrevistas e conversas com profissionais de diferentes segmentos que a gente entendia que seriam nossos clientes e que eram hipóteses de que havia um mercado lá. E a gente vai para lá, vai para cá e nesse segmento específico, a gente entendeu algumas... Começamos no colágeno maior, fomos para a suplementação não parecia tão interessante, fomos para um outro tópico, do tópico regenerativo. Então, assim, é um processo um pouco caótico até uma hora que as coisas se encaixam e a proposta de valor parece fazer sentido, muito sentido para o mercado, e do nosso lado a gente fala, pô, a gente tem um super conhecimento para poder entregar isso e a gente garante que a gente entrega. Então, acho que é mais ou menos isso, esse processo, e eu vou deixar a Jana comentar dos outros que a gente experimentou. Legal. Não foi o colágeno primeiro, o colágeno foi o último, né? Fizemos a pesquisa e acabou emplacando, né? Foi o último dos 5 que nós tentamos. Nós tentamos inicialmente córnea bioimpressa para teste, para cirurgias, né, de residentes. Então, nós pesquisamos no mercado. Na verdade, eu acho essa parte muito legal, porque a gente foi realmente desbravar aí várias áreas aí de estratégicas do mercado, então eu gostei muito dessa parte. E a primeira foi essa córnea, né, bioimpressa para treinamento, né, dar treinamentos para residentes. E, na verdade, não é uma córnea funcional, né, a gente ainda está longe disso, mas seria algo assim que daria para fazer com bioimpressão hoje, né? Um produto ali de algumas camadas da córnea para teste cirúrgico, para treinamento cirúrgico, né? Porque hoje os residentes não têm tanto produto, tanta possibilidade de treinamento, né? Então, essa foi a primeira. Fomos procurar, ficamos meses aí tentando. Depois foi organochip, né, com tecido bioimpresso, ao invés de organoides, que acontece hoje. Então, nós testamos também pesquisas e mais pesquisas, entrevistas e mais entrevistas, e não ficamos muito contentes com os resultados, com as conclusões. O terceiro foi ovas de peixe. É o que eu mais gostei também. Ovas de peixe? Depois do colágeno. Isso assim, para chegar no desenvolvimento, eu conversei com especialistas, eu expus as minhas dúvidas técnicas, né, porque eu não sou especialista em reprodução de peixe. Então eu falei, Diogo, eu sou técnica de bioimpressão, vou atrás dos especialistas de reprodução animal de peixe. A hora que eu vi que dava certo, eu falei, vai dar certo. Mas assim, claro, a gente não chegou a reproduzir tudo aquilo que a gente planejou, porque realmente a gente foi para um outro, né, que seria o colágeno. Só um detalhe engraçado, Luciano, que você deu uma risada, mas mais do que ovas de peixe, uma coisa curiosa desse mercado é que a ova de peixe mais cara é o caviar, né? Então, assim, eu nunca comi caviar na minha vida, nem frequento esse tipo de espaço. Mas foi interessante, assim, foi uma pesquisa interessante. Eu acho que o que nos segurou nesse mercado e fez com que a gente fosse para o colágeno é um pouco a configuração desse mercado. Assim, é muito pouca gente, é concentrado em poucos players ali para você poder escoar. É uma turma que não sei se estava tão disposta
a investir, vamos investir em inovação. Não, eu quero ter o caviar pronto. Então, tinha algumas configurações ali que nos impediram um pouco de ir por esse caminho. Mas, como a Janaína falou, a gente dá risada pensando nisso. Inclusive, uma conversa que a gente teve com um cara que eu falei, olha, eu acho que a gente consegue fazer o caviar aí, sei lá, 1 quilo em alguns meses. Ele falou, Diogo, você tem noção quanto tempo demora para um esturjão fazer a ova? 7 anos. Ele falou assim, se você conseguir fazer isso, você vai quebrar o mercado, vai vir iraniano e russo atrás de você. Aí eu falei, tá bom, entendi. É um negócio muito breakthrough, mas tem um espaço ali, uma configuração de mercado que é um pouquinho mais tricky. Assim, se não desse certo o colágeno, a gente ia para lá. Eu acho que esse é um espaço que a gente ainda pensa em ir. Legal. E só finalizando, não acha estranho do colágeno, das ovas? As ovas. Já faz ovários, né, de animais bioimpressos. A gente já tem modelos bioimpressos de ovário com relação a essa tecnologia. Então, já conseguiu fazer aquele tecido bioimpresso reproduzir. Então, a nossa ideia é ter um ovário de peixe bioimpresso e estimular ali, sem parar, assim, a produção de ovas. Então, é uma técnica diferente, mesmo não tem, né, mas que a bioimpressão ajudaria muito, né, a reprodução desses ovários bioimpressos, né, coisa que já foi publicada em 2017 de animal. Legal, legal. E me diz uma coisa, como é que está a tendência, como é que está o mercado de bioimpressão no Brasil e no mundo? Qual que é a tendência desse mercado? Você estava falando de ovas, eu consigo enxergar a ova, eu consigo enxergar a orelha, eu consigo enxergar o coração, né? E vocês deram um passo para trás, né? Eu estou olhando aqui, né? E foram para um insumo, né? Estrategicamente, eu acho que muito bem pensado, né? Mas e como é que está isso, né? No Brasil e fora, de bioimpressão? Olha, tem crescido bastante, né, aqui no Brasil, né? Lá fora já está mais acelerado esse processo, esses mercados, mas todos eles que eu tenho, né, que eu estou comentando, é com relação a máquinas, né? A máquinas e hidrogel, né? Então, máquinas bioimpressoras diferenciadas para deposição e os hidrogéis para compor a biotinta final, né? Então, isso está realmente aquecido, né? Aqui no Brasil já tem aí mais de 5 empresas, algumas fazendo bioimpressora e outras fazendo hidrogel para bioimpressão. Então, a gente já vê também um afloramento disso aqui no Brasil, né? Mas eu não sei te falar com relação mesmo ao dinheiro, assim, né? Com relação a vendas, né? Com relação a curso, está sendo muito interessante, né? A procura está sendo bem legal, né? Até no momento Covid, né, nesse momento nosso. Né? Agora, com relação a bioimpressoras para pesquisa, é algo interessante, mas aqui no Brasil ainda vejo o pessoal ter problemas com investimento, né, como todo mundo já sabe. Né? E lá fora, também eu vejo um aquecimento com relação a maquinário, né? Mas eu não consigo ver ainda com relação a tecidos, a organoides. Tem uma ou duas empresas que fazem aí organoides, tecidos construtos, que a gente chama tridimensionais, para teste de drogas, mas ainda não tem nada validado, né? Então, é tudo ainda experimentação, ainda é um complemento de outros testes, mas eu já vejo algumas empresas de bioimpressão relacionadas a isso, né? Mas, de acordo com, né, os relatórios aí, né, técnicos de mercado, eles pontuam aí a impressão como uma ferramenta de grande potencial e que realmente o mercado vai aquecer, né? Vai ser mais ainda, mas por enquanto eu não vejo isso no Brasil, né? Eu não sei o Diogo aí como ele pensa do lado mais estratégico. O que eu consegui já olhar desse mercado, estou totalmente de acordo com a Janaína, a coisa está muito mais centrada em máquina e algumas poucas outras iniciativas paralelas. Máquinas e, como ela falou, hidrogéis, né? E isso acaba fomentando muito o caminho de venda de maquinário para pesquisa, né? Então, acaba que vira uma grande inovação
para que outras pessoas possam criar aplicações em cima. Me lembra um pouco também o próprio movimento da impressão 3D tradicional, não a bioimpressão, que num primeiro momento foi para laboratórios de P&D, ou era alguma coisa meio para casa das pessoas, para só brincar, mas não tinha uma utilidade, né, daquilo. Acho que aos poucos o mercado de impressão 3D pura está começando a ficar maduro, né? Tem impressoras mais parrudas de metal, tem umas coisas mais voltadas para a indústria mais pesada. Eu acho que a bioimpressão, nesse sentido, vai caminhar para isso. Mas ainda tem um chão. Eu acho que a gente está engateando esse processo. Legal. E eu preciso ter um local específico para fazer a bioimpressão? Vocês têm uma sala limpa, uma sala específica? Isso é um requisito? Bom, na verdade foi o início bem no início a gente já discutia sobre isso, né? Como começar sem ter um investimento tão alto assim. Então, um caminho que eu vi foi fazer parcerias com a universidade, né? Então, hoje eu sou pesquisadora colaboradora do IPEM, lá na USP, e eles me permitem ali também fazer parcerias com startups para poder utilizar a estrutura. Tanto é que nós estamos fechando aí já o nosso primeiro formulário aí de todas as atividades que nós vamos estar ali junto com eles desenvolvendo ao longo de alguns anos. Então, assim, a gente viu essa possibilidade, mas a gente tem outras estratégias também que nós fomos buscar justamente porque nesse momento o Covid acabou fechando, né, e era o momento que a gente ia começar uma produção, né, para um contrato, e aí a gente viu algumas alternativas aí sendo, né, prejudicadas. E que a gente fez? A gente foi também buscar e tentar entender se existem outras possibilidades para não estar investindo também tanto dinheiro assim para construir um laboratório, que a gente não hoje, né? E aí a gente ainda está procurando, estamos tentando encontrar alguns laboratórios ainda particulares para poder fazer essa interação aí e ter outras oportunidades, né? Além da universidade. Mas essa é um início, na verdade é um início muito estratégico para não ter que investir tanto assim, né, em estrutura biológica que é de cultivo celular. Basicamente é celular, né? Legal. Então, a primeira estratégia foi essa. Você quer complementar, Ju? Não, acho que é isso mesmo. Acho que eu Legal. vou ver se o Luciano tem mais perguntas aí. Eu gostaria de saber do teu relacionamento. A gente conversou rapidinho quando a gente fez os testes lá do vídeo e do áudio, né? E aí vai entrar muito bem o lado do Diogo, do teu relacionamento com o investimento, né? A gente sabe que a biotecnologia ela tem um caminho muito peculiar, né? Então são alunos de mestrado, doutorado que veem no seu projeto de pesquisa uma oportunidade de fazer negócio. Temos, acho que, vários exemplos aqui, junto com o orientador, né? Junto com o pesquisador e professor. É uma pesquisa que demanda um certo valor financeiro por causa de equipamentos e por isso tem esse cordão umbilical, às vezes, como você mesmo disse, eu sou parceiro da universidade para diminuir essa necessidade de muito investimento, então essa parceria ela se prolonga por mais tempo, né? O efeito garagem aí das startups, ela se prolonga mais tempo dentro das universidades. Como que está sendo ou é o teu relacionamento ou foi o seu relacionamento com investimento? Você buscou FAPESP? Você buscou FINEP? Como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, a gente não buscou investimento inicialmente, né, de FAPESP, de órgãos do governo, porque, assim, eu aprendi também com o Diogo, com o Caos Focado, ele pode falar depois um pouquinho mais, mas eles têm uma estratégia diferente que eu achei realmente bem legal, né? Primeiro, é tentar parcerias com possíveis clientes, né? E com isso, já tentar vender o nosso produto de uma forma, né, de POC, né, de início aí de um projeto.
Sem querer cortar, mas já cortando. Isso já entra como uma estratégia de go-to-market de vocês. Isso. Pronto, casado aí. Exatamente. Você quer continuar, Diogo? E aí, Fechei, desculpa. eu não conhecia essa linha, né? A gente só fica vendo o investimento do governo, né? Essas possibilidades. E quando o Diogo chegou e falou, vamos por esse lado, né? Eu falei, mas e investimento? Nós vamos conseguir. Ah, tá bom, acredito em você. Bom, aí nós começamos realmente a desbravar esses mercados e, claro, fazendo essas propostas aí de POCs para parceiros, né? Para potenciais. Comentando um pouco disso, Jana, eu acho que é legal falar disso. Não vem do nada, a gente está trabalhando nessas coisas de startup já faz um tempo, estuda professores também, eu gosto muito também, tem um lado meio acadêmico nessa linha de empreendedorismo. Mas, no fundo, essa estratégia veio muito conectada com muita coisa dos americanos, numa linha de encontra o mercado primeiro, prova, valida esse mercado que o investidor vem. Né? É claro que, principalmente nesse contexto que a gente está, algum tipo inicial de investimento a gente vai precisar para fazer alguma coisa. A gente está tentando descobrir formas de não gastar nada, sabe? Então, vamos fazer parceria com o ITEM, ali já vai ter alguma coisa para gastar, né? Tem que ter uma coisa ali de insumo que a gente vai ter que comprar, né? Mas a gente está produzindo em pequena escala, né? A estratégia era produzir em pequena escala para que a gente não precisasse produzir em larga escala e precisar de um caixa upfront, assim, muito grande. Então, todo esse processo, e ainda tentar, o pessoal lá do Sequoia Capital fala, encontra um problema head on fire. O que é o problema head on fire? É aquele problema que o cara tá com o cabelo pegando fogo e se você dá um tijolo na mão dele, ele usa o tijolo para apagar o cabelo pegando fogo dele. O que quer dizer isso? É assim, às vezes você vai ao mercado e encontra alguém que estava tão desesperado pela tua solução que ele não se importa de pagar por ela, te ajudar a desenvolver, porque ele já tentou fazer sozinho, ele já tentou um monte de outras coisas e não conseguiu. Então, esses são early adopters, isso não é um mercado gigante, não é um mercado nichado, mas é um mercado que te ajuda a entrar. Né? Então, essa é um pouco da filosofia. A gente leva isso ao extremo porque isso tem side effects muito bons, que é você ir com o teu conceito até o limite, tentando vender para os parceiros, né? Antes de produzir qualquer coisa. Aquela ideia do MVP é um pouco isso. Então, a gente tenta ao máximo, mas vai chegar um momento que você fala, pô, beleza, agora eu vou precisar dar um gás aqui e produzir uns 4 lotes pilotos. Mas ainda é controlado, você percebe? Eu não estou pegando um dinheiro para eu torrar em 2 anos e meio e lá para frente ver o que vai acontecer. É um dinheiro para 6 meses, eu valido mais um conceito e fecho a minha parceria. Então, é uma ideia de go-to-marketing misturado com estratégia de desenvolvimento de mercado. Legal. Que a gente vai... Mas a gente não nega também, tá? Assim, o PIP tá na roda. Não, de verdade, assim, PIP tá na roda? Pode ser. O que a gente o que pra gente é ruim, às vezes, de ter um financiamento muito grande, é que às vezes a gente se acomoda em prova de mercado, né? Então, venho conseguir uma FAPESP aqui, daqui a 9 meses vem, então eu não faço nada, eu espero isso vir, não começo nada, sabe? Perfeito. Eu acho que isso emenda com um outro questionamento, mas quando essa acomodação de algumas startups, eu vejo muito, ela só vive ou ela sobrevive somente se ela tiver o apoio desses órgãos de fomento. Aí você perde todo a graça de empreender, né? De você sair dessa necessidade, de você buscar o equilíbrio financeiro, enfim. Mas beleza. Eu vou pegar esse gancho do financiamento, de que vocês colocaram, de não buscar financiamento investidor num primeiro momento. Tem um estudo, eu gosto de trazer essa contextualização da Y Combinator, que diz, se vocês já assistiram aos outros bate-papos, vocês viram falando isso, mas tem um estudo lá da Y Combinator que diz o seguinte, né, que as startups de biotech estão vivendo hoje o que as startups de TI viveram há 10, 15 anos atrás. Né? Eu queria entender se isso é uma tendência mesmo, ou seja,
as startups de biotech elas estão ficando cada vez mais maduras o suficiente para não necessitar de investidores early stage, ou seja, aquele cara que vai entrar com pouca grana e com muita mordida na participação da empresa. E, dessa forma, estragar, vou usar essa palavra, estragar todo um propósito inicial que você, como a Janaína, como aquela detentora daquela vontade, daquele propósito inicial, fica sucumbido pelo dinheiro que entrou desse investidor. Essa tendência ela está acontecendo no Brasil? Nós podemos olhar dessa forma, as startups de biotech estão começando, os empreendedores estão começando a olhar para isso com maior facilidade, estão conseguindo fazer POCs, provas de conceito mais rápidos, colocar no mercado, sentir o mercado, gastando menos, sem necessário a entrada de um capital aí externo. Eu vou responder, a Jana também fala a partir da experiência dela com outros pares aí de biotech que ela conviveu também pela bioedtech. Cara, a minha sensação, Luciano, é que não. Assim, a tua pergunta é se tem uma tendência, né? Eu acho que a gente está preso num framework de pensamento. Eu acho que existem sinais, existem possibilidades. A partir assim, a gente está tentando encontrar essas brechas, né? Elas não estão claras. Você, vamos fazer VIPEM, vamos fazer não sei o quê, vamos tentar. Isso não está claro. Então, o desenho não está ali meio trilhado, é meio que você está usando um facão ali para abrir a mata, né? Então se pensar por essa ótica, eu não acho que existe uma tendência. Eu acho que existem pessoas singulares que eventualmente estão fazendo ou estão com esse mindset. Mas eu, até em meios de startup, biotech, eu ainda não vejo esse pensamento levado ao extremo, assim, vamos fazer desse jeito, é assim que é melhor. Não sei o que a Janaína acha, porque ela conviveu com mais pares de biotecnologia do que eu, mas a minha sensação é que não existe uma tendência ainda. Perfeito. Assim, eu não sou muito boa nessa parte estratégica, né, mas eu acompanho há um tempinho aí, né? Aquele tipo de pesquisador que tenta fugir, mas não pode, né? Que tem que sempre estar sondando o que está acontecendo. Mas o que eu percebi, ficando um tempo também no CIETEC, né, no Parque Tecnológico da USP, acho que foi um momento ali que eu tive uma visão um pouquinho melhor dessa área biotech, né? É que a maioria, 90%, é PIP, né? É financiamento do governo, né? Então, e é um pouco diferente do que você falou, dessa parte que é do Y Combinator, né? Eles começam a falar da parte que é igual a TI, que é a parte de informática. Então, eu sei que tem alguns casos semelhantes, né, a esse processo, mas eu ainda acho que vai ser uma coisa diferente daqui a um tempo. Eu acho que vai se criar uma nova esfera, né, com relação à biotech, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? O Brasil tem uma certa mobilidade, assim, de poder fazer uma coisa nova, diferente dos outros, né? Até pelas dificuldades que a gente tem no Brasil. Eu acho que vai se criar aqui no Brasil um ecossistema um pouco diferenciado. Pode ser bom, pode ser ruim, mas vai ser um pouco diferente. E vai ser legal porque a gente tem que ter isso, o brasileiro tem que ter isso. Tem que ser diferente porque as regras aqui são diferentes. O investimento aqui é diferente. Então, mas eu acho que, como o Diogo, um pouquinho do que o Diogo falou, não é uma tendência aqui no Brasil, talvez, né, e que vai ser criado ainda algum roteiro, né? E talvez esse artigo da Y Combinator ele comenta é que algumas ferramentas para a área de TI começaram a surgir há 15, 10 anos atrás, que facilitaram, os componentes ficaram mais em conta, ou seja, você gastava-se menos para pôr um MVP, para pôr um POC na rua e se colocar à prova, né? E isso não acontecia, né, antes. E isso, ele coloca o seguinte: a tendência da biotech é essa, porque tem algumas empresas que estão facilitando você fazer sequenciamento mais rápido, tem empresas que estão facilitando você colocar uma patente
mais rápida, certificações mais rápidas, que são características das empresas de biotech. Então, é nesse sentido. Mas eu também ainda não vejo uma evolução rebatendo isso aqui no Brasil, né? E a gente tem uma peculiaridade totalmente distinta do norte-americano, nesse caso, né? Bem peculiar. Então, acredito bastante também nesse ponto de nós aqui criarmos os nossos próprios modelos e não sejam modelos não flexíveis, né? Eles ser adaptáveis, porque nós temos uma diversidade gigantesca. O nome já diz, biodiversidade, né? A biotech, então, no Brasil é gigante. Então, isso vai de acordo com cada negócio, né? Diogo, que é da área aí, eu acho que é isso mesmo, né? Não, é isso. E eu enxergo, eu também acompanho bastante a Y Combinator e eu vi esse artigo e eu acho que o raciocínio está corretíssimo. Eu acho que a coisa está ficando, vamos dizer assim, está se democratizando, né, a produção desses produtos, né? Eu acho que começa um pouco pela universidade, mesmo em TI começou pela universidade, né? As primeiras impressoras 3D, inclusive, essas coisas de protótipo, vinha na universidade. Eu vejo esse movimento, né, acontecendo. Eu acho que tem um mindset novo aí, existe um ecossistema para se formar. Eu acho que existem coisas borbulhando, umas bolhas surgindo, e aos poucos acho que essas coisas vão começar a se atrair, negócios a ser fechados, empresas colocando dinheiro de corporate venture, e aí a máquina começa a rodar como ecossistema mesmo. Eu acho que a gente está com um ecossistema muito embrionário. Eu acho que ele está acontecendo, ele está começando a acontecer e tem indícios disso, né? Mas ainda não se pode dizer que é uma tendência muito clara. Beleza. A gente está seguindo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu gosto sempre de tentar fechar o nosso horário. A gente ficaria aqui 2 horas, 3 horas batendo papo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente tem que fechar. Então, eu vou pegar algumas questões aqui que colocaram, né? Se é possível incorporar a questão da Thaís aqui, né? Se é possível incorporar ativos pela tecnologia de bioimpressão. Eu consigo colocar ativos dentro do colágeno, por exemplo, bioativos ou qualquer outro ativo? Aqui eu não sei se a Thaís quis dizer na tecnologia de bioimpressão em geral ou se foi no colágeno, tá? Se for na tecnologia da bioimpressão, sim, tem como colocar ativos, nanopartículas, fatores de transcrição, proteínas indutoras na biotinta, no nosso hidrogel. Né? Isso é plausível, é pertinente e é uma tendência na área, né, de colocar ativos, né, na biotinta para poder fazer o construto, que a gente chama, que é o tecido engenheirado. Agora, se for, aí eu não sei se eu entendi, se for no colágeno, é possível partir pela tecnologia de impressão. O nosso colágeno ele é produzido pelas nossas células, pelos nossos tecidos 3D, né? No caso, ele é produzido de uma forma pura, né? Como se fosse uma forma natural, porém muito mais ativa, né? Muito mais acelerada, né? Então, aí a gente, na verdade, a proposta é fazer o colágeno realmente puro, né? Não foi ainda pensado em nenhuma parte de ativos, né, nessas moléculas. Mas com relação à de bioimpressão, sim. Legal. A Elvira, ela pergunta o seguinte: o processo de bioprodução de colágeno é tecnologia própria de vocês? E se essa tecnologia ela está protegida por um PI, por uma PI? Sim, Elvira é nosso processo, né? E nós estamos, sim, com a propriedade intelectual praticamente finalizada de algumas etapas, tá? E o processo de bioimpressão em si, não. Né? Mas a gente tem aí propriedade intelectual de etapas cruciais e novas no processo. Tá? Não é totalmente a tecnologia de bioimpressão em si. São pontuais aí as nossas propriedades intelectuais nesse processo. Legal. O Newton fez uma pergunta que eu emendei aqui com outra, que era da Sala Limpa, e ele está fazendo uma outra aqui. O Newton é participante do Protagonista Empreendedor, que está no 6º ciclo aqui. Muito bom. Pós-doc aí da USP. Ele está perguntando se o teu tempo, Diogo, o tempo na França contribuiu para a questão empreendedora em você.
Poxa, eu acho que sim. Eu boto bastante coisa, culpa, né? Culpa disso no meu sócio, Miguel, que foi o primeiro sócio meu. Ele tinha esse DNA do empreendedorismo. Eu sempre fui o cara da inovação, eu curti a inovação. Meu tempo na França, eu fiz uma escola lá, a escola de engenharia francesa, que é um pouco mais generalista, né? E eu acho que isso me permitiu ter outras visões de mercado. Eu me conectei a uma especialização lá que chamava engenharia de design e que, putz, aquilo me pegou, que eu falei, cara, eu preciso voltar para o Brasil e botar isso para rodar e, né, junto com o Miguel, que é esse meu primeiro sócio, a gente acabou montando a primeira consultoria. Mas, assim, respondendo a pergunta, definitivamente a França foi um ponto crucial, né, de vida, de expectativa cultural e com certeza, se eu acho que não tivesse passado por isso, não sei se eu teria empreendido, não. Legal. Eu vou pegar um gancho. Quando o meu estágio quando eu estava finalizando o meu doc na Alemanha, foi onde eu recebi a sementinha para o empreendedorismo. É muito interessante isso. Eu fui no Instituto de Pesquisa e lá é muito aflorado. Um Instituto de Pesquisa dentro da universidade, fomentado por todas as empresas possíveis e imagináveis alemãs. Então, tudo que se fazia tinha um caráter tecnológico, né? Então, muito legal. Bom, a gente tá bem no finalzinho. E nesse momento que nós estamos vivendo de Covid, como é que vocês estão? Como empreendedores, como é que está a empresa? A Janaína me perguntou disso, né? Você passou um pouquinho do roteiro antes. Ela falou, como que a gente responde isso aqui e tal? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu já olhei para o olhar pessimista da coisa, ela estava no olhar otimista. Mas assim, a gente perdeu um contrato, isso é fato. Assim, a gente já estava com um contrato na cara do gol, passou pelo Papo comitê reto, né? XY, blá, blá, blá. Aí, puta, entrou, né? Parou tudo, pararam fábricas, seguraram dinheiro de P&D, não sei. É uma vertical específica, né? Que sofreu, inclusive, mais do que as verticais que a gente está atuando agora mais, que é farma. Farma, na verdade, está voando, né? Mas, no fundo, perdemos um contrato, Covid. E perdemos o espaço dentro do IPEM para poder atuar, porque eles acabaram direcionando ali só para também coisas relacionadas à Covid. Então, a gente está nesse momento duas coisas, né? Trabalhando de casa e tentando fazer o trabalho de proposta, desenhando os projetos de prova de conceito, né? Que a Janaína falou de POC, com vários clientes da indústria farma, evoluindo patente, evoluindo processos de Anvisa e a gente agora está pesquisando, além do IPEM, pode ser que volte e a gente consiga formalizar com eles, mas também outros espaços que a gente possa produzir lotes pilotos. Então, a gente está, nesse momento, reorganizando a casa, assim, apontando para algumas coisas, mas o Covid deu alguns cortes assim, importantes. Não quer dizer que paralisou a gente está bem ativo, na verdade, mas a gente precisou se reorganizar. Legal. Muito legal mesmo. Pessoal, últimas palavrinhas aqui. Semana que vem, a gente está finalizando aqui. Semana que vem, nós vamos ter uma startup de fora do eixo São Paulo aqui. A gente conversou, estou buscando startups de outras bio-startups, startups de biotech, de outros estados também, para trazer uma realidade de outros estados. E na semana que vem eu vou conversar com um pessoal de Pernambuco, tá? Trabalha com fermentações. Muito legal, chama Fermenta o nome da startup. Conheço eles há algum tempo, muito legal. E outra coisa, estou recebendo alguns feedbacks desses bate-papos muito legais, que 1 hora é muito pouco. E talvez só deixar um gostinho aqui. A gente está estruturando um bate-papo maior aí com outras startups, reunindo vários atores aí para a gente fazer um bate-papo mais ampliar um pouquinho mais esse bate-papo, um workshop virtual, alguma coisa assim nesse estilo, né? Então, em breve aí vai ter novidades aí com relação a isso. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A gente bateu aí 43 pessoas, foi o máximo que a gente conseguiu, seguramos bastante.
Obrigado, Janaína, pela presença, pelo tempo de você, pelo teu tempo. Diogo, muito obrigado. Foi muito legal ver esses dois pratos da balança aí, trabalhando em prol da biotech. Obrigado todo mundo. Novidades, eu sempre gosto de falar no finalzinho. Quem tiver interesse de bater um papinho, né? Quem tem um projeto de pesquisa, quem tem um projeto que quer dar uma olhada nele com uma visão de negócios, eu estou disponibilizando um tempo para uma mentoria, um bate-papo. Então, pode me escrever, eu vou colocar aqui os meus contatos, vou dar um share aqui nos meus contatos, para quem tiver interesse em fazer um bate-papo comigo, fique super à disposição. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está aí, né? Então tem o site do Protagonista Empreendedor, está em reestruturação, mas tem a página do Facebook, a página no Instagram, o meu e-mail, o meu WhatsApp e meu LinkedIn. Me inscrevam, quem tiver interesse, a gente agenda aí, vê as agendas e conversa, tá bom? Dá um print screen aí na tela, fica mais fácil. E a gente pode estar conversando. Eu vou deixar as últimas palavras aí para a Janaína e para o Diogo. Muito obrigado. Obrigada, Luciana, pelo convite e pela mentoria, né? Antes do convite. Foi bem legal. Aproveitem, pessoal. O Luciano aí tem ótimas ideias, direcionamentos bem legal para vocês que estão começando na área. E querendo agradecer ao pessoal, ao público, eu vi bastante colega de profissão, pesquisador, que, né, vieram em peso aí, né, nessa discussão. Obrigada pelas palavras aí do chat que eu vi. Eu vou passar meu contato, né, para vocês, mas qualquer coisa também pode entrar na página da bioin.com.br. E também tem da Bioditec, né? E que lá tem o meu contato, fica mais fácil para vocês. Vou colocar no chat. Bom, legal. Obrigado, Luciano. E, de novo, parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa excelente. Primeiro, eu aprendi muito ouvindo uma conversa sua com outros dois empreendedores aqui. Foi por aí. Várias dúvidas nossas em relação a investimento. A gente tinha acabado de conversar com outro empreendedor para tirar essas dúvidas e a gente descobriu essa tua iniciativa e foi muito legal ouvir a história deles. Então, quando você nos convidou, acho que da mesma forma, eu acho que isso faz girar essa ideia do ecossistema. Então, acho que a iniciativa é excelente, ela precisa continuar, precisa evoluir, fomentar mais e a gente continua à disposição. Acho que, no fundo, estamos aí para tentar também ajudar e fortalecer o ecossistema aqui. Foi um prazer aqui, agradeço você, agradeço a Jana aí, todo mundo que comentou aqui também no bate-papo. Acho que o Newton ali falou para eu dar uma passada lá no PME, PMR na USP, eu vou passar, pode deixar, minha casa. Mas é isso, gente. Então, obrigado, Luciano, foi uma honra, um prazer. Obrigado, gente. Ficamos aqui e até a próxima. Obrigado a todos aí. E eu vou salvar esse vídeo e estou colocando na página do Protagonista. Quem fez a inscrição para esse bate-papo vai receber por e-mail também, tá bom? Um abração, muito obrigado. Boa noite a todos aí. Até a próxima, até semana que vem. Um abraço, Janaína, um abraço. Obrigado.